Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. Pois é, eu vim compartilhar essa palavra abençoadora. Ela fica em João, no capítulo 7, no versículo 7. Nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus, ele estava aqui pregando a palavra de Deus, E ele enfrentava dificuldade como todos nós que seguimos a Jesus. Todos nós que andamos com o Senhor vamos sofrer retaliações no mundo espiritual, porque o trabalho do diabo é o que? É matar, roubar e destruir. É tentar paralisar, é tentar impedir que a luz chegue na vida daqueles que estão na escuridão. O diabo ele vive o tempo todo a tramar, planejar, arquitetar, para denegrir e sujar os filhos de Deus, porque o intuito do diabo é esse, Quando não tem, eles inventam, eles planejam, eles montam a cena, como montaram a cena de José, José, vocês bem sabem, ele tinha planos de Deus, e tentaram frustrar esse plano de Deus por causa de uma túnica, que o pai dele tinha dado. Ele era um sonhador para os irmãos, E ali foi preparado tudo para que José caísse na armadilha. E assim, para outras pessoas José estava morto, porque as provas falsas pareciam verdade, mas só que a mentira não durou por muito tempo. A verdade veio à tona e eles tiveram que depois falar para o seu pai Jacó, mas não é a pregação de agora. O que eu quero te dizer é que Deus, quando tem planos em nossa vida, a gente sofre retaliações no mundo espiritual, A gente é perseguido. Jesus estava aqui fazendo a obra de Deus e ele era perseguido, O diabo queria acabar com Jesus, acabar com a integridade dele. Porque tudo que Jesus fazia, eles tentavam pegar Jesus nas palavras, para dizer, isso aí não é de Deus, isso daí tá indo contra a lei, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, porque eles queriam parar Jesus. As multidões seguiam Jesus. E os líderes religiosos aqui, eles ficavam vendo a multidão seguindo Jesus. Eles estavam conformados com isso. Então, mesmo vendo as maravilhas, os sinais que Jesus fazia, eles não estavam nem aí. Se estava dando vida àquelas pessoas, se elas estavam sendo curadas, eles estavam vendo que cada vez mais Jesus ganhava seguidores, que a cada vez mais Jesus ele estava ali carregando aquela multidão. E eles não estavam satisfeitos. Não é verdade? Aqui vem dizendo já no versículo 1, dizendo assim, depois disso Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa de Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, sai daqui e vai à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realizam. Aqui nós estamos vendo que nem os irmãos de Jesus davam crédito a ele, Porque os irmãos de Jesus eram do mundo e Jesus não era do mundo. Então, por isso que Jesus era odiado, Jesus era odiado por não pertencer ao mundo e os irmãos dele já pertenciam. Então, Jesus, ele não só foi rejeitado pelos seus irmãos, mas pelo mundo, por aqueles que estavam na escuridão. Aí eles vêm dizendo assim, sai daqui, vai para a Judéia, onde seus seguidores poderão ver seus milagres, Você não se tornará famoso escondendo dessa forma, Se você pode fazer coisa tão maravilhosa, mostra-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, Então, você vê, já estava passando uma luta, Ainda tinha uns líderes judeus, que estavam também planejando a morte de Jesus, o poder naquele momento ter aquele apoio, ter a palavra de sentido, e ele ali nem estava tendo, estava sendo zombado,
né? Isso mostra que nós, filhos de Deus, temos que estar preparados para essas coisas, né? Aqui, essa passagem bíblica está dizendo que os irmãos de Jesus estava dizendo para ele que não estava crendo no que ele fazia, que ele era enviado de Deus, né? Então ele estava tendo Jesus como nada, né? Jesus respondeu para ele assim: olha, agora não é o momento certo de ir. Então ele queria que Jesus fosse para a Judéia, né? Para mostrar os milagres que ele fazia. E Jesus falou: olha só, não é o momento agora de eu ir para a Judéia. Ou seja, a hora e o momento, quem sabe é Deus, né? Ele falou assim. Aí ele foi e falou assim: olha, o mundo não pode odiá-los, mas a mim eles me odeiam, pois eu o acuso de fazer o mal. Vocês ainda não irão assim, olha, o mundo não pode odiá-lo, mas a mim odeia. Então Jesus falou: olha, o mundo não está odiando vocês, mas a mim está me odiando. Estou passando uma luta lá na Judéia, ou seja, os líderes de Deus estão procurando me matar, então não é hora de eu ir lá, de realizar, de propagar o evangelho lá, né? Aí Jesus falou: vai vocês lá, vocês quer que eu vá, então vocês vão, né? Eu ainda não irei a essa festa. Então Jesus quis dizer: olha só, eu não vou nessa festa dos tabernáculos, eu não vou nessa festa, mas dessa celebração que está acontecendo lá, mas vai chegar a hora de eu ir. Então, mesmo que pareça que seja a hora, o momento certo, Deus ainda não autorizou de eu ir lá, propagar o evangelho lá naquele lugar, né? Pois o meu tempo ainda não chegou. Tenho dito isso, depois que ele falou isso, ele permaneceu na Galileia, né? Então nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, né? E essa palavra aqui, eu estava lendo ontem, o capítulo 6, foi a mensagem do capítulo 6, né? Que foi a mensagem do versículo do dia. Eu estava lendo essa passagem, ela falou tremendamente no meu coração, né? Pois aqui estou falando para muitas pessoas que seguem a Jesus e aqueles que pararam aqui nesse canal e que ainda não seguem. Quero dizer para vocês que assim como Jesus, ele enfrentou várias adversidades, aqui é outra adversidade que ele estava vivenciando dentro do seu lar, né? Mas Jesus não era, ele não era deste mundo, mas foi enviado para salvar o que havia perdido. Nasceu da Maria, nasceu. Mas quem cuidou dele também foi o pai, o José, mas não era o pai de sangue, porque o que foi gerado na Maria era fruto do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele veio com propósito, né? A Maria, ela foi agraciada, né? Então Jesus, quando ele veio ao mundo, ele foi muito perseguido. Isso mostra que se nós começarmos a encarar essas perseguições de um modo diferente, vai ficar um pouco mais leve. É claro que nenhuma adversidade, luta, vai ser leve porque confronta, né? É aquele confronto, aquele desconforto, né? Isso, se aconteceu com os da casa de Jesus, isso mostra que está acontecendo em vários lares, né? E isso mostra que nós não devemos entristecer-se porque faz parte, né, da caminhada com Cristo. Ou seja, não vão reconhecer o seu chamado, a obra que Deus tem na sua vida, vão querer descartar você, vão querer que você faça o que eles querem, como o irmão de Jesus queria, que Jesus viesse fazer o que ele queria, porque queria se livrar de Jesus logo. Ai, vai logo para a Judéia, vai lá, vai curar.
Você não pode ficar escondido aqui não, você tem que ir para lá mesmo, você tem que operar cura naquelas pessoas que estão precisando. Como é que você vai ficar famoso? Como é que o mundo vai conhecer? Mostra-te no mundo. Então eles achavam que Jesus queria fama. Jesus não queria fama. Jesus só estava cumprindo o chamado de Deus, a missão, né? E sendo guiado por Deus, conduzido por Deus, ele só iria na permissão do Senhor estar naquele lugar. Então, para você ver aqui, que Jesus, ele estava tendo essa estrutura, né? Ele estava tendo essa estrutura e não se importou tanto, ou seja, não guardou no coração, né? Um coração vedado, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, faz toda a diferença. Porque as pessoas vão ficando estacionadas, porque deixa as situações filtrar e a força, decepções, a tristeza muitas vezes é maior. Mas só que Jesus continuou focado, porque o diabo sabia onde ele queria tocar. Então o diabo usou com força ali a boca deles, né? Porque o intuito do diabo era acabar com Jesus. Mas só que a hora de Jesus não era aquele momento dele ser entregue às autoridades, né? Porque tinha a hora certa, a hora que Jesus tinha agora de cumprir com o chamado dele, né? Então o diabo já estava manifestado e revoltado, né? Por ele seguir essa linha, seguir as orientações do Pai. Queria que ele fizesse as coisas precipitadamente, né? Ah, vou lá agora. Ué, o Pai não disse que é para mim ir lá? Se ele fosse na hora errada, Jesus seria morto. Então Jesus indo na hora certa que o Pai enviou, por mais que os líderes judeus já tinham planejado a morte de Jesus, não iria executá-lo, porque indo na hora e no momento certo, aonde Deus enviou, o cuidado e a proteção de Deus estaria, porque estaria debaixo da proteção, da obediência e da lealdade ao Senhor. Então ali ele teria todo o cuidado, aqui não está muito claro, né? Ele teria todo o cuidado com o seu filho, Jesus, né, o Pai. Então, mesmo se eles quisessem, eles não iam conseguir, porque o Pai estaria ali cuidando e trabalhando para que ele viesse concluir a obra ali, pregando a palavra de Deus, né? Então, eu quero te dizer hoje, né, que nós somos feitos pela mão do Todo-Poderoso, com um propósito, né? Hoje nós somos do Senhor, né? Agora firmamos o nosso compromisso com Ele e nós não pertencemos mais a esse mundo, né? Morremos para o mundo, vivemos para o Senhor. Passamos a viver uma nova vida. E nós sabemos, estamos andando com o Senhor, perseverando, agora aguardando o nosso Senhor vir nos buscar, porque a nossa morada eterna, ela é o céu, né? O nosso lar celestial é o céu, aonde o nosso Senhor já preparou. E logo virá sem demora para nos buscar. Então, nós entendendo que sendo a luz de Cristo, tendo a luz de Cristo dentro de nós, né, vai despertar o que há de pior. Porque o inimigo vai manifestar, a luz incomoda as trevas. Não só incomodava os líderes judeus, mas incomodava aqueles que não aceitavam algo diferente em Jesus, que era a luz, né? Porque ele estava ali, nasceu da Maria, aparentemente era igual a todos, mas tinha essa diferença, né, do ser enviado de Deus. E isso causava revolta ao inimigo por ele ser diferente, por ser a escolha de Deus com propósito. Todas as escolhas de Deus, né, vai manifestar o que é de pior: ira, revolta, inveja,
né? Não só no que nós estamos vendo aqui, tanto os de fora quanto os de dentro, né? Mas isso que eu estou falando aqui, ela não é algo, né, que esteja acontecendo, que seja pessoal. É o que a palavra de Deus está dizendo, querendo alertá-lo para que nós, filhos de Deus, venhamos ficar atentos, porque estamos vivenciando um período, passando esse momento, vivenciando os dias já de dor e de parto, é verdade. Com isso as coisas vão ficando mais estreitas. A Bíblia diz que filhos se voltarão contra pai, pai contra filho, né? O amor de muitos se esfriaria e as coisas começam já a acontecer dentro de suas casas, é verdade, né? Que o diabo vai querer mexer dentro dos lares, né? O diabo vai começar a manifestar dentro dos lares, aqueles que estão mais vinculados, mais perto de você. E nada melhor do que você estar unido ao Senhor, para que você possa ouvir o Senhor, saber o momento e a hora certa, né? Para que você possa estar vigilante, né? Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, né? Então, a Bíblia diz, não tentará o Senhor seu Deus. O Senhor Jesus sabia o momento certo de agir e de estar em certos lugares. Ele era sábio, ele era prudente, e o diabo estava ali instigando, o diabo estava ali querendo empurrar ele para a cidade da Judéia, porque ele estava lá na Galileia. Então, ele permaneceu na Galileia até o momento que Deus confirmou no coração dele que ele deveria ir para a Galileia e lá pregar a palavra de Deus, né? Porque ali a proteção de Deus estaria sobre ele, e mesmo que os adversários tentassem tocá-lo, não ia conseguir, porque haveria uma barreira ao redor de Jesus guardando, né? Então, nós não somos deste mundo mais, né? Nós agora buscamos as coisas do alto, não as coisas do mundo. As coisas do mundo, ela traz destruição. Jesus estava ensinando sobre a vida. Jesus estava ensinando, né, a respeito da vida, né? Ele estava falando somente o Espírito ia dar vida, somente as pessoas iam ouvir, iam aceitar e elas iam passar a sair da escuridão. E tudo que o inimigo não quer é que a pessoa saia da escuridão e venha passar a usufruir dos benefícios de Jesus, né? Então Jesus, ele observava e sabia o quanto o inimigo estava ali bramando como leão, querendo atacá-lo, querendo acabar com o plano de Deus, né? E com isso ele vai usar a boca de quem ele quer. Aqui nós estamos vendo que usou a boca aqui dos irmãos de Jesus, né? Mas digo para vocês que não só na parentela, mas estava usando os líderes judeus, né? E isso mostra que o diabo vai usar quem ele quer. Então nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, porque o inimigo, se nós não vigiarmos, o inimigo ele vai vir com força, né? Vai vir com força, e nós devemos estar bem espiritualmente para sabermos discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, ou seja, enxergar além das aparências, né? Porque aparentemente, né, a gente vê aqui que estava querendo o bem aqui, né? Quem estava mandando ele para Judéia, mas era o inimigo que estava usando a boca aqui, os irmãos de Jesus, né? Então, sabendo os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente vai ficar na posição. Jesus estava na posição, aguardando o momento certo de ir para a Judéia, para a Judéia, para continuar com o propósito de Deus. Porque até naquele momento de celebração, era o momento da palavra da semente ser lançada. Então, todo o tempo que o Senhor tinha é para
trabalhar para o reino de Deus. Então, permaneça firme, né? O mundo está odiando, dá glória a Deus. O inimigo não está satisfeito com você, dá glória a Deus, porque você não cheira a carne, você está no Espírito. E quem está no Espírito vai ser afrontada, né? Vai ser afrontada. Vão ficar ali tentando provar sua integridade, né? Provar se você é de Deus ou não. Ou seja, a ficar ali infernizando, usando de várias estratégias. Vai ficar ligando, outros vão enviar pessoas para falar certa situação, para ver se você vai cair naquela cilada, entendeu? Vai armar situações na rua, né? Para dizer que é verdade. Então, é de várias formas que o inimigo vai usar pessoas como instrumentos, né? Para colocar o plano, executar o plano dele perverso e maligno. Porque o intuito do diabo é esse, de trabalhar todos os dias para nos sujar, para tirar a nossa paz. Tudo porque estamos agradando ao céu, né? E olha que o nosso galardão, né? Ó, se está direto no seu nome, se está ali, ó, trabalhando de noite, é porque você é plano projeto de Deus, né? Você está o tempo todo lutando, o tempo todo ali, tendo luta, vendo a fraqueza dos fracos se manifestar. Mas, se você está ligado no Senhor, você vai vencer. O Senhor está do seu lado, Ele está de mão dada a você. E é Ele que garante a tua entrada, a tua saída, e não mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem ao seu respeito para te guardar e te livrar em todos os seus caminhos. Bom, o inimigo usa das estratégias dele porque ele quer paralisar, mas você não vai se deixar ser paralisado porque você tem a presença de Deus, tem a palavra de Deus, tem a autoridade de Cristo para ser usada em nome de Jesus, né? Todos os dias tem que enfrentar, é verdade, todo dia a gente vai estar manifestando a nossa fé, exercitando a nossa fé para que possamos estar amadurecidos, porque se estivermos estacionados, com a nossa fé estacionada, a gente acaba entrando no comodismo, e Deus não quer que entremos no comodismo, né? Então, sabendo que o patrocinador é Deus dessa obra, desse chamado, é Deus que investe em nós e devemos permanecer no Senhor, né? É verdade, aqui eu posso falar com vocês por experiência própria, como o apóstolo Paulo disse, né? Que ele sempre procura estar na corrida, exercitando, assim como ele estava exercitando, falando do corpo físico, mas no espiritual, a batalha dele era constante, porque ele era muito perseguido por pregar a palavra de Deus, ser a luz do mundo, né? E ele sofreu muitas retaliações no mundo espiritual, ou seja, o inimigo atacava ele também, usando pessoas. E eu posso te dizer que assim como o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso, ele vem mencionando das lutas, das adversidades, ao qual ele tem dado graças ao Senhor. Ele fala até que ele fica feliz por estar se tornando participante das aflições de Cristo, né? Porque ele sabe que isso ia acontecer, mas na realidade, muitas pessoas ainda que ainda não estão amadurecidas, elas vão achar que o Senhor está punindo, mas não é verdade. O Senhor quer trabalhar em nossa fé, Ele quer nos fazer forte, Ele conta com os filhos fortes, porque nós temos que estar à frente, forte, encorajando aqueles que estão fracos, que precisam de se levantar, e você vai ser aquele instrumento, você vai ser a testemunha de Cristo para fazer isso em nome de Jesus. Então, se o mundo está te odiando, dá glória a Deus, porque você não cheira a carne, você está agradando ao céu. E quanto mais agradando ao céu, andando na obediência, o diabo vai manifestar mesmo. Ele vai manifestar, vai usar pessoas que deveriam de estar cuidando das suas próprias vidas, elas agora passam a viver mais a sua vida. Isso eu digo não só na minha, mas em outras pessoas também que estão sendo
leais ao Senhor, porque Jesus está voltando e as coisas só têm a ficar mais estreito ainda, né? Retaliações estamos sofrendo, mas aquele que nos formou, aquele que nos escolheu, está nos observando atentamente e também observando atentamente os passos dos adversários. Pois é, ele também, ele dá o limite, né? Ele fala, até aqui você vai, mas até aqui você não vai mais. Ó, tá tendo oportunidade de parar, né? E não tá parando. Então você tá correndo para a sua própria destruição, né? Você está correndo para a sua própria vergonha, está tentando envergonhar os filhos de Deus, vai acabar sendo envergonhado, porque achando que quanto mais tem de pessoas ao seu favor, a quantidade, é que vai conseguir derrotar o meu filho, mas quem assumiu o controle e o comando dessa batalha sou eu, grande eu sou. Então não pense que meu filho está só, o meu filho, quem comanda a batalha dele sou eu. E ele não pode ter muitas quantidades, mas ele tem a qualidade do lado dele, que está guerreando e vai dar a vitória e não vai ser envergonhado. Então, fortifica-se no Senhor, anima-te no Senhor, buscai a face do Senhor continuamente, porque o nosso Deus está do nosso lado em cada desafio, em cada situação, não importa se o mundo está te odiando, se as pessoas estão te odiando, se estão te perseguindo, focai no que é mais importante, o seu chamado na obra de Deus, no que você está fazendo, porque enquanto estão lá trabalhando para te envergonhar, para te denigrir, te difamar, você está trabalhando por reino, e grande será o seu galardão, amém? Então, fica firme no Senhor, né? Seja grato ao Senhor por tudo que Ele já tem feito e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Você não somos peregrinos aqui na terra, estamos de passagem, então continue focado, né? Guardando o que tem, para que ninguém tome a sua coroa, porque o que nós mais prezamos é a nossa salvação com o inimigo, que usa de suas estratégias, né, para tentar exatamente mostrar o contrário. Mas a Bíblia diz que o justo não se justifica. Enquanto estamos aqui fazendo a vontade do nosso Deus, Ele já está trabalhando, Ele já está quebrando e fazendo cair por terra toda a obra do diabo no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, essa palavra se estendeu um pouco mais, né? Então, foi para abençoar a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.